Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à Escola Brasileira de Direito Virtual. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidade, entretenimento, tudo esse arcabouço jurídico. Deixe aí os seus polegares, os seus comentários. Vamos aí edificar a escola. Se inscreva no canal. Vamos ao artigo 5º. Chama aí pela mamãe. Mamãe Constitucional. Artigo 5º, inciso 46 da nossa mãe constitucional. A lei regulará o que? A individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, a linha A, privação ou restrição de liberdade. B, perda de bens. C, multa. D, prestação social alternativa. E, suspensão ou interdição de direito. Vamos agora traduzir ao pé da letra, literalmente aqui, esta questão. Esse inciso, ele existe alguns critérios que vai nortear o juiz. Exemplo, quando as penas possíveis de serem aplicadas. A privação ou restrição da liberdade, que é a prisão. A perda de bens, a multa e a prestação social alternativa, que é aquela que comum, que é o serviço comunitário. Suspensão ou interdição de direito. Suspensão de dirigir, suspensão do exercício de dada atividade profissional. Existem outras séries também. Como o próprio inciso cita, as penalidades significa que outras penas são possíveis. Entre esses está em questão é o caminho adotado para penas mais humanitárias, com o objetivo de inserir novamente na sociedade o indivíduo que foi condenado. Entretanto, senhores, no artigo 5º vai definir a proibição de pena de morte contra agressão estrangeira e de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos cruéis, como tortura, por exemplo. No Brasil não temos pena de morte, salvo o que está previsto na Constituição Federal. Nos salva aí de traição, no caso aí de uma guerra. Aí haverá sim penas de morte. Mas a única exceção, embora que a pena de morte foi abolida da Constituição Federal, mas ela ficou vivinha lá o texto. Temos pena de morte ainda previsto no Código de Processo Penal Militar, embora a nossa mãe veda, ela lá no Código de Processo Penal ainda temos. Temos outros tipos de pena de morte, que é o abate de aeronaves. Também temos pena de morte no caso de crimes ambientais, que existe lá um artigo que vai definir o que é pena de morte para pessoa jurídica. Imagine tal situação, pena de morte para pessoa jurídica, sendo que nem é palpável a pessoa jurídica. Mas está lá, ó, a coisa está lá, o artigo. Entretanto, senhores, vamos analisar. No caso, o Brasil não tem trabalho forçado. Ninguém vai preso para trabalhar em prisões degradantes, humilhantes, ou banimentos cruéis, ou com tortura, abuso de autoridade e poder da máquina do governo, policial ou qual seja a outra autoridade. Sendo assim, o legislador prevê situações que caracterizam como ilícitos penais. O roubo, o homicídio seja de forma taxativa. Mas vamos aí entender um pouquinho mais. Nesse sentido, o bem maior protegido é a liberdade do indivíduo, sendo a pena um instrumento de controle do Estado que ele coloca à disposição da pessoa para poder punir, para que a pessoa não pode vingar a vida, tirando a vida de outro, porque aconteceu um fato. Mas o Estado coloca-se à disposição da pessoa para dar o direito de resposta. Então, a individualização da pena ocorre em 3 fases: legislativa,
judicial executória. Tudo muito importante dentro aí da proteção dos direitos humanos, que visa o quê? Garantir esta fusão, essa interação, que, no mínimo, o Estado venha providenciar algo para que o réu possa responder de forma que ele venha ressocializar novamente a sociedade. Quer ele tenha praticado com culpa ou não culpa, ou com dolo ou não dolo. Entretanto, senhores, é bastante interessante nós analisarmos e checarmos este inciso da Constituição Federal. Um A de abraço, um F de fortalecimento, bem-vindos na minha casa.